Salve rapaziada, como é que vocês estão? Hoje aqui com um vídeo diferenciado com dicas de como você melhorar aí a sua pintura realista, né? Em qualquer tipo de desenho, seja automotivo, seja de figuras humanas, o que for, tá? Então vamos para a intro e vamos começar o nosso vídeo. Bom, galera, conforme informado, esse vídeo, não sei qual vai ser a duração dele. Às vezes eu acho que vai ser um vídeo curto, que é o que eu imagino agora, e às vezes acaba passando do que eu esperava, tá? Não vai ser nenhuma dica mostrando aqui lápis e papel. Eu sei que a maioria gosta de vídeos assim, mas eu achei importante focar em um detalhe que eu não costumo passar nos vídeos. Às vezes falo por alto, né? E esqueço dessa observação que é muito importante. Isso porque, bom, quem me conhece sabe que eu já trabalho com desenho automotivo realista, né, com pintura realista há muitos anos, já ali desde 2007 que eu trabalho com isso. Então já é uma bagagem muito grande. Então tem alguns macetes que eu tenho e eu posso compartilhar e talvez ajudar vocês. E o que seria? Bom, eu trouxe aqui, não é uma foto de um desenho, mas sim uma referência que eu acredito que muitos já conhecem, né? Muitos já viram que eu fiz o desenho desse Mustang. Não vou mostrar o desenho aqui porque eu acho que já está meio saturado, né? Já mostrei vários vídeos e ele está na moldura ali na parede, está bem ruim. O que eu quero passar aqui? É alguns detalhes que muitos desenhistas esquecem. E às vezes o desenho acaba, mesmo que ficando com a qualidade de pintura muito boa, mas aqueles pequenos detalhes que você esquece ou que está com preguiça de fazer, acaba prejudicando aí no resultado final, tá? Às vezes eu falo, eu não... galera, vale lembrar que eu não faço nenhum roteiro antes de começar. Aqui é na bucha, tá? Então às vezes eu vou em um assunto, volto, beleza? E o que seria? Vamos pegar, por exemplo, aqui, eu estou aqui com a referência, ele está no Sketchbook, tá? E aí eu estou utilizando aqui uma tela digitalizadora para eu riscar em cima, como vocês estão vendo, caso seja necessário. Mas vamos lá. Aqui, por exemplo, o farol. Vamos tratar dele e às vezes detalhes que eu falar dele vale para todo o resto, tá bom? Quando a gente vai fazer uma pintura realista, a gente tem que respeitar tudo que está na referência. Ou seja, a gente não vai deixar isso aqui é besteira, vai me dar trabalho, vou deixar para lá. Não vou representar isso aqui não, porque vai ser muito difícil ou muito trabalhoso, que eu acredito que a maioria vai achar isso. Mas não é, galera. É o seguinte, se você observar, eu vou riscar aqui por cima, vou pegar pequenos detalhes para que vocês entendam. A gente tem aqui, ó, tá vendo aqui esse pequeno reflexo escuro, que é ali uma vegetação que está sendo que está aparecendo na lente do farol, né? Então a gente não deixa passar isso aqui, a gente tem que fazer. Tá, aqui é uma área até relativamente grande, né? É um detalhe de reflexo grande que eu acredito que muitos iriam fazer, mas às vezes tem um detalhe um pouco menor que, sei lá, por acidente a pessoa pinta por cima, tá? E acaba não representando. Por exemplo, aqui debaixo de onde eu marquei, né, a gente tem esse filetezinho aqui, ó, que é algum detalhe do farol. Aqui, ó, tá vendo um filetezinho branco que eu acabei de riscar, ó, eu vou tirar ele para vocês verem. Tem esse filetezinho branco. Cara, a gente faz até isso, a gente mantém esse detalhe, tá? Outro exemplo, a gente tem aqui, ó, nessa área que eu tô riscando, espero que vocês estejam vendo legal aí, tá? Também temos refletindo aqui na lente do farol uma construção, acredito que um prédio. Vamos tirar aqui, ó, os riscos que eu fiz, porque a gente vê ou é algum prédio ou pode ser também um caminhão, me dá a entender que possa ser um caminhão. E a gente vê, por exemplo, vamos dizer que seja, né, galera? Bom, o reflexo é bem difícil, mas a gente tem aqui como se fosse a caixa da roda, parece que tem uma roda aqui, caso seja, né? Aí a gente tem aqui o baú, tá mais para ser um caminhão mesmo, mas pera aí, eu acho que é, porque eu tô vendo aqui no para-choque é como se fosse um baú aqui, ó, de um caminhão, ó. Mas vamos tratar que seja isso, vamos lá. Então a gente representa ele aqui, o baú, e a gente vê algumas manchinhas, tá vendo aqui, ó, que eu tô riscando, ó, escuras, tá? Então a gente não vai deixar passar isso também. É por isso que às vezes eu coloco
lá, por exemplo, nos meus stories lá no Insta, quem não me segue, @eric.gutenberg, eu coloco às vezes a foto original e o desenho embaixo, ou vice-versa. E você vê que eu procuro representar quase todos os detalhes que estão na referência, tá? Então a gente vai fazer as manchinhas que estão aqui, né? Se tem alguns pontinhos mais clarinhos aqui, ó, algumas manchas, vamos chamar de manchas, a gente vai representar elas também. Então, inclusive tem tutorial que eu explico a pintura exatamente desse Mustang aqui, e é esse farol aqui que a gente trata no vídeo. Então o que eu fiz lá, por exemplo? Eu pintei essa área, eu lembro muito bem que eu pintei essa área mais escura aqui, ó, com o marcador preto, e aí com o velho e bom lápis prata, se você tiver um lápis branco também, ok, você faz essas manchinhas aqui, ó, tá? Então a gente representa tudo que está aqui. Essa área aqui que é a do céu, aqui na parte superior aqui, ó, da lente, a gente tem uma cor cinza, né? Mas ela não está uniforme. Você pode ver que está um degradê, por exemplo, ó. Deixa eu voltar tudo aqui. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, mais próximo dessas árvores, um pouquinho mais escuro, e aí vai subindo e vai clareando levemente. Então, aqui, o que eu fiz lá no desenho? Eu vim com lápis prata, eu consigo chegar nesse tom mais escuro com prata, e aí eu fui aplicando um pouquinho mais de força na base aqui, e quando eu fui subindo, eu fui tirando a pressão do lápis até ir clareando, e aí a gente ter essa área mais clara em cima. Se eu tivesse uma parte um pouquinho mais escura por aqui, no qual o lápis prata não chegasse próximo, porque às vezes acontece, né? Aí, o que a gente faz nesse caso? A gente vem ou com um lápis de cor cinza, que aí ele tem uma pigmentação um pouquinho mais escura do que o prata, vou passando bem de leve para não escurecer muito. A gente vai aplicando sempre inicialmente uma pressão mais leve, mais moderada, e você vai olhando para a referência. Quando você sentir que não está batendo, é mais escuro, aí você vai escurecendo aos poucos, tá? Porque assim, se você já começar aplicando muita pressão, vale para toda pintura, em qualquer desenho, e você vê que na referência mais claro, é difícil de corrigir, principalmente se tratando de lápis de cor. Então a gente sempre começa aplicando pouca força, né, pouca pressão no lápis, para ir, né, gradativamente, à medida que você sentir que não, dá para escurecer um pouquinho, aí você vai aumentando a pressão. Aí fica mais fácil, tá? É uma outra dica que eu aproveito aqui para estar passando para vocês. Existem algumas situações na qual eu altero alguns detalhes da referência. Se você que acompanha o meu trabalho já viu esse desenho aqui, é um bom observador, talvez você tenha percebido que eu não fiz um provável adesivo vermelho que tem aqui, o cavalinho aqui do Mustang eu não fiz vermelho e eu arranquei essa placa, tá? Porque eu não achei bonito nenhum desses detalhes. A placa eu achei muito feio e se eu fosse apresentar no desenho não ia ficar legal, tá? Para uma foto real, você vê, vai entender, pô, é uma placa aqui, legal, o cara quis personalizar ali, colocou alguma observação, não sei o que é. Mas para um desenho ia ficar esquisito, talvez a pessoa que olhasse sabendo que é um desenho ia ter uma outra interpretação. Poxa, eu acho que ele errou alguma coisa ali, não é aquilo, tal. Entendeu? Então, ou também poderia manter, sem problema nenhum. Mas eu, pessoalmente, quis remover essa placa e não fazer que esse detalhe aqui em vermelho, tirei esse adesivo, que eu acho que ficou mais bacana. Eu quase que não ia fazendo esses detalhes vermelhos da roda, tá? Que eu achei um pouco, digamos, brega, né? Mas isso aqui eu não quis exagerar não e mantive, tá? Então, voltando tudo aqui. Um outro detalhe que eu fiz uma alteração também. Eu comecei o vídeo falando que é bom a gente respeitar tudo que está na referência, mas calma. Acaba sendo uma personalização no desenho. Mas essas questões de reflexo, manter o padrãozinho da pintura, tenta manter igual a referência. Mas, por exemplo, essa grade aqui, no dia que eu fiz esse desenho, eu acho que eu não estava com muita paciência, apesar de pregar muito isso para vocês, só tem que ter paciência. E é uma grade fácil de fazer. A gente faz meio que quase que um zigue-zague aqui, ó, tá vendo?
era tranquilo. Mas eu falei, ah, não vou mexer com isso aqui não. Eu pintei toda essa área de preto, né? E eu fiz de uma forma mais simples, que inclusive eu não sei, mas talvez eu tenha usado em algum vídeo de dica para explicação. Pintei toda a área de preto, peguei o lápis prata e fui fazendo a grade, né? Uma grade mais simples, né? Dessa forma aqui, tá? Trançada, ó. Eu fiz dessa forma a grade toda. Ficou ótimo também. Não fugiu assim. Ficou mais questão de mudança de estética, tá? Aí não tem nada a ver com o que eu falei inicialmente, que é para manter os pequenos detalhes da pintura. Igual a gente tem aqui, ó. A gente não tem aqui uma muito aqui é o meio fio, ó, onde eu vou riscar aqui, ó. Tá vendo o reflexo do meio fio? Então é uma faixinha branca. Quando eu fiz o desenho, eu não fiz nenhuma pintura com posca, nem uma tinta acrílica, nem uma caneta gel branca para fazer essa linha. Eu simplesmente separei ela e aí é o branco do papel. Então vale, é mais uma dica, porque muitos me perguntam, você usa alguma tinta acrílica ali, uma posca? Às vezes eu uso posca, atualmente estou sem, não estou sentindo muita falta, não comprei. Mas às vezes aquele brilho, aquele branco, é o próprio branco do papel. Igual essa parte aqui, ó, que esses LEDs aqui do farol. Lá no desenho é o branco do papel. Então tudo que eu falar para você, se você quiser abrir aí depois tem lá no meu perfil do Facebook, olha lá no Insta, para você observar esses detalhes que eu falo. É óbvio, galera, que nem sempre a gente vai conseguir respeitar fielmente os pequenos detalhes. Eu faço, por exemplo, esse pingozinho aqui, ó, do reflexo, aqui, etc. Mas alguma coisinha pode passar, às vezes por acidente, se você usou uma nanquim, ela espalhou mais tinta, ou às vezes você esqueceu e passou batido. Não é que vai prejudicar o resultado final do desenho, assim, também não é isso, né? Eu até exagerei um pouco. Mas quanto mais detalhes a gente manter da pintura em relação à referência, melhor ainda para a gente manter o realismo. Mas calma lá, às vezes eu começo exagerando, fazendo a tempestade no copo d'água, dizendo que não vai ter um resultado bom. Vamos até corrigir isso. Vai ter um resultado legal, mas procura manter o mais fiel possível os detalhes que está na referência. Não fique com preguiça, faça todos os detalhes que estão no pneu, essas manchinhas aqui do pneu, que são as marcas, os desenhos, né, da lateral do pneu, tá? Os reflexos, tipo aqui, ó, essa que eu acredito ser a seta no Mustang, tá? Tem algumas manchinhas, alguns pontinhos. Faça tudo. Procura fazer, tá? Então é isso. Outro detalhe. Eu falo também, por exemplo, o asfalto aqui, né? Aqui embaixo. A gente tem um monte de pinguinho branco. Também não tem como representar perfeitamente onde está cada pinguinho, tá, galera? Calma lá, né? Por isso que eu falo. Há exceções, tá? Então... E até corrigindo novamente o que eu falei lá atrás. Parece que eu falei que se você não respeitar 100%... Não, calma lá. Eu fiz esses pontinhos com a posca, né, branco, mas está longe de estar igual que está aqui. Eu só mantive a questão da área no qual eles estão, tá? Os pingos aqui. Beleza? Então a gente tem um vídeo aí, já bateu 3 minutos. Olha como é que passa rápido. Eu achei que não ia passar de 5. Que era só passar detalhes. E teria muita coisa para falar ainda a respeito. Tá? Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma com esses macetes. Eu vou procurar fazer mais vídeos desse tipo, não só mostrando ali, desenhando, porque só a prática também tem que ter um pouquinho da explicação aqui na referência, tá? Para que você encaixe melhor aí tudo que eu passo nos vídeos, beleza? Se você tiver gostado do vídeo aí, achou legal, quer que eu faça mais vídeos como esse, deixa nos comentários aí. Se assistiu até o final, acredito que é porque tenha gostado. Dá aquele like que ajuda bastante, tá, galera? Eu quero levantar esse canal aqui, então eu tô fazendo um esforço aí para ter 2 vídeos semanais, beleza? Um abraço para todos, valeu e até o próximo vídeo.